Olá, muito bom dia, graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, mais uma vez. Aqui nós estamos agradecendo a Deus porque amanhecemos debaixo de uma chuva muito abençoada. A nossa terra pede chuva, nós necessitamos, e a chuva não é só um fenômeno da natureza, mas segundo o Salmo 65, a chuva ela representa a visitação do próprio Deus, a sua criação. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 39 até o 45, melhor dizendo. Está escrito assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração mais uma vez, através desta palavra. E o tema desta palavra é: guiados pelo propósito de Deus. Guiados pelo propósito de Deus. Mais uma vez eu quero deixar aqui para mim e para você que nós fomos criados por Deus com um propósito. E fomos criados com Deus com um propósito muito específico e bem definido por um Deus que cria todas as coisas de forma perfeita. E nós precisamos entender isso, que a nossa vida não é uma possibilidade após a outra, uma tentativa depois da outra. A nossa vida, ela foi criada com um propósito. E em Cristo nós vamos descobrir qual é o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Esse texto nós vamos ver aqui olhando para a vida de Maria. Alguém que foi guiada pelo propósito de Deus. O texto vai nos dizer um pouco antes, os versículos anteriores, é a anunciação. O anjo Gabriel vem e fala a respeito do nascimento de Jesus. Os versículos anteriores é predito o nascimento de Cristo. E a partir desse versículo 39 que nós lemos, nós vamos ver então como é que Maria, a partir daquilo que ela ouviu, a partir daquilo que ela recebeu do anjo, como é que Maria se moveu, como é que Maria se movimentou a partir da revelação de que ela seria a mãe de Jesus Cristo, a mãe do nosso Senhor e do nosso Salvador. Querido, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que para nós vivermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós aprendemos aqui que nós devemos, em primeiro lugar, responder prontamente, segundo aquilo que Deus nos revelar. Responder prontamente, a partir da revelação do propósito de Deus para com a nossa vida. Veja o texto do versículo 39, diz que Maria se apressou. Ela foi apressadamente até a casa de Isabel. Quando nós entendemos o que Deus quer da nossa vida, nós não podemos mais procrastinar. Nós não devemos esperar o dia de amanhã. Mas quando temos a convicção, a partir do momento que sabemos exatamente o que Deus quer da nossa vida, nós precisamos entender que precisamos nos mover, que nós precisamos responder prontamente. O nosso coração não pode estar dividido. O nosso coração não pode estar em outro lugar que não a vontade de Deus, o propósito de Deus. Todos os nossos anseios naturais, individuais e particulares, eles têm que ser deixados de lado para que nós possamos responder prontamente aquilo que Deus revela ao nosso coração.
Porque a vontade dele é soberana. O propósito dele na minha e na sua vida é soberano sobre todos nós, sobre qualquer outro propósito que porventura eu e você tenhamos na nossa vida. Quantas vezes Deus vai realinhar a nossa caminhada? Talvez seja esse o teu momento. Talvez você esteja necessitando nesse momento de responder a algo que Deus já te revelou. Você esteja hesitando em dar o passo que Deus te mandou dar, para que você cumpra o propósito. Querido, vale a pena. Vale a pena. Abra mão dos teus projetos pessoais, dos teus planos que são somente seus, e mergulhe no projeto de Deus, no propósito de Deus, assim como fez Maria. Imediatamente após receber a palavra, ela vai em direção ao propósito. Eu não vou ficar com os braços cruzados esperando a promessa de Deus se cumprir, mas eu vou me movimentar, eu vou dar passos, eu vou me preparar, eu vou me capacitar para que isso se cumpra na minha vida. É exatamente isso que nós precisamos entender em primeiro lugar. Se queremos viver o propósito de Deus, queridos, nós precisamos dar passos concretos, práticos. Nós precisamos agir em direção ao propósito de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer em humildade a importância do discipulado. Em primeiro lugar, nós precisamos responder prontamente ao chamado, à revelação do propósito, e nos preparar e darmos passos em direção a esse propósito. Em segundo lugar, se queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos responder em humildade, reconhecer humildemente a importância do discipulado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que Maria vai até a casa de Isabel. E se nós lermos os versículos 36 e 37, nós vamos ver que o anjo fala para Maria que Isabel, que já era de idade, sua parenta, ela já estava no 6º mês de gravidez. E o anjo diz: porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então o que Maria faz? Maria vai em direção a uma mulher mais experiente. Ela vai em direção a alguém que já está passando pelo processo que ela iria passar. Você consegue entender isso? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão cada vez mais individualistas e individualizadas. As pessoas já não querem mais compartilhar a sua vida com ninguém. As pessoas já não reconhecem mais a necessidade de ter alguém mais experiente, que possa nos ensinar e mostrar os caminhos pelos quais nós ainda iremos passar. Pessoas que já passaram pelo caminho que nós vamos passar. Pessoas que já viveram o seu propósito semelhantemente ao desejo do nosso coração em viver o propósito de Deus para com as nossas vidas. Quem são as pessoas que te aconselham? Quem são as pessoas que te discipulam? Quem são as pessoas que te orientam? Nós temos hoje uma infinidade de influenciadores nas redes sociais. Agora preste atenção. Cuidado com as pessoas que estão te influenciando. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona e você ouve, para que você saiba discernir quais são os valores e princípios que essas pessoas estão te passando. Mas entenda uma coisa: Deus tem sempre alguém preparado para me ajudar e para te ajudar no processo do nosso cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Quantas pessoas Deus tem usado na minha vida? Quantas pessoas Deus já usou da minha vida para me orientar, para me ajudar, para me aconselhar, para me repreender, para me admoestar, para me chamar a atenção. Por quê? Porque são pessoas importantes. Então, se queremos viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender e reconhecer e responder humildemente, entendendo a importância de termos alguém que vá nos ajudar durante todo esse processo. Quem são as pessoas que estão te discipulando? Quem são as pessoas que te acompanham? Quem são as pessoas que te influenciam? Faça uma reflexão da sua vida. Se você quer viver o propósito de Deus, entenda que, em primeiro lugar, nós precisamos responder prontamente aquilo que Deus já nos revelou. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir, nós precisamos responder, nós precisamos ter iniciativa, sermos proativos. Segundo, nós precisamos ter a humildade
de entender que nós vamos ter que ouvir pessoas. Pessoas vão nos orientar, pessoas vão nos influenciar positivamente e muitas vezes vão até nos corrigir, mas por um propósito de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos ter o entendimento de que o cumprimento do nosso propósito trará convicção e confirmação no propósito de outras pessoas. Eu vou repetir. Ao cumprirmos o nosso propósito, ao vivermos o nosso propósito, enquanto vivemos o nosso propósito, Deus vai usar a nossa vida para trazer convicção, para trazer confirmação no propósito de outras pessoas. Veja que quando Maria chega na casa de Isabel, e ela saúda Isabel, o texto diz que João Batista, com 6 meses de idade, ele se alegra no ventre de Isabel. Isabel é tomada pelo Espírito Santo e ela tem a revelação, ela tem o entendimento de que João Batista se estremeceu no ventre como resultado de uma alegria no ventre da sua mãe, por ouvir a saudação de Maria, aquela que viria gerar o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se por um lado Maria, veja aqui, se por um lado Maria busca alguém mais experiente para ajudá-la no processo de cumprimento do seu propósito, por um outro lado Maria já está sendo usada por Deus para também trazer convicção a uma criança de 6 meses no ventre da sua mãe a respeito do seu propósito. Querido, sabe o que significa isso? Da mesma maneira que alguém está nos ajudando, nós precisamos entender que Deus quer usar a nossa vida para que ajudemos outras pessoas. Nós sempre teremos pessoas mais experientes do que nós, mas nós também sempre teremos pessoas menos experientes do que nós, que também vão precisar da nossa ajuda. Então nós precisamos entender que durante o cumprimento do nosso propósito aqui, Deus vai colocar pessoas para que nós possamos ajudá-las, da mesma maneira que estamos sendo ajudados por outras pessoas. E em quarto e último lugar, se queremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, primeiro, precisamos responder prontamente, precisamos nos mover. Talvez seja isso que você esteja precisando fazer. Começar a caminhar, dar passos. Segundo, nós precisamos ter a humildade de permitir que outras pessoas ministrem sobre a nossa vida, que nos discipulem. Terceiro, nós precisamos entender que Deus quer usar a nossa vida enquanto cumprimos o nosso propósito para trazer convicção e confirmação no propósito de outras pessoas, para que eu e você discipulemos outras pessoas. E quarto e último lugar, nós precisamos fazer como Maria, responder por fé e viver pela fé, porque o propósito se vive pela fé. Quando o anjo disse a Maria, depois de tudo o que ele falou, depois de toda a revelação, Maria disse uma palavra só: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o texto vai nos dizer, a própria Isabel dizendo para Maria: bem-aventurada aquela que creu, porque vão ser cumpridas nelas todas as palavras e as promessas do Senhor. Querido, Maria ainda não estava vivendo o que o anjo havia dito a ela, mas ela, por fé, já estava se movendo, ela já estava se colocando diante de alguém que iria ajudá-la, ela já estava sendo instrumento de Deus na vida de outros. E quantas vezes nós estamos esperando o entendimento, o esclarecimento completo a respeito de algo que Deus falou ao nosso coração? Nós precisamos entender que a vida cristã e o nosso propósito, e o propósito de Deus com a nossa vida, se vive pela fé, não é por aquilo que a gente vê, não é por aquilo que a gente pode pegar. O justo vive pela fé. Nós vamos ver o cumprimento da palavra a partir do momento que nós respondemos, que nós começamos a nos mover e fazer a vontade de Deus, mesmo que não tenhamos todos os recursos, mesmo que não tenhamos todo o entendimento, mesmo que não tenhamos toda a clareza a respeito desse propósito. Mas se Deus falou, comece a se mover, se disponha, se permita ser ajudado, busque alguém para te ajudar, para caminhar com você, se disponha a ajudar outras pessoas e entenda que durante toda a minha e a sua caminhada, nós viveremos pela fé, porque aquele que fala, cumpre. Aquele que nos criou com um propósito é poderoso
para nos guiar e nos direcionar durante toda a nossa vida, em tempos de alegria e em tempos de tristeza, em tempos de bonança e em tempos de escassez, quando todas as coisas aparentemente estão bem ou quando todas as coisas aparentemente estão mal. Ele estará conosco e Ele nos sustenta pela fé que temos no Seu nome. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Deus, nós te damos graças pela Tua presença e pela Tua palavra. E, ó Deus, de um modo muito especial, eu quero colocar a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. E eu peço que o Senhor leve, Pai, para todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O Senhor sabe o propósito. Quem criou, ó Deus, este canal, quem colocou esse desejo no coração do Teu Filho, Senhor, foi o Senhor. Para cumprirmos um propósito que é Teu. Nós temos a convicção disso. E nós temos a convicção de que esta palavra tem também um propósito. Que ela cumpra esse propósito, Senhor. E as pessoas que ouvirem essa palavra possam responder. Aqueles que talvez, ó Deus, estejam relutando em dar um passo. Ajude-os, capacite-os. Derrama da Tua graça sobre a vida deles. Aqueles que ainda não entenderam a necessidade de ter alguém para ajudá-los, Senhor. Coloca o entendimento, Senhor, no coração e na mente. Aqueles, ó Deus, que ao cumprir o Seu propósito, talvez não tenham nem compreendido ainda por que algumas pessoas estão se aproximando delas. Senhor, dá o entendimento de que o Senhor está enviando essas pessoas para que elas possam ajudá-las também a descobrir o Seu propósito ou confirmar o Seu propósito na vida delas. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude a todos nós a vivermos pela fé. Continuarmos crendo, termos a convicção do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Se alguém não tem convicção ainda, que o Senhor traga, Pai, esclareça e mostre qual o Teu propósito, a fim de que o Teu nome seja glorificado à medida que nós vivemos o propósito do Senhor aqui nessa terra. Queremos ser guiados pelo Senhor, guiados pelo Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.